Saudações! Neste segmento vamos considerar a aflição que impede a herança. A força de espírito e a força de mente para prevalecer quando a inquietação não abranda são virtudes que o ser humano possui. Para o discípulo de Jesus, estas virtudes, sendo guiadas pelos ensinos do Evangelho e empossados pelo poder do Espírito Santo, são ainda de maior valor. Quando o Senhor Jesus disse: "Não andeis inquietos", ele acrescentou: "O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas." Mateus 6, versículos 31 e 32. Mateus 6, versículos 31 e 32. Tomemos nota do que Jesus disse. Os discípulos teriam que ter o cuidado de não deixar a inquietação afetá-los. Porque o Senhor Jesus disse: "Não vos inquieteis." Isto, portanto, é uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento e uma diretiva que Jesus deu aos discípulos para eles não se deixarem levar pela inquietação. E neste seu esforço, eles deveriam manter presente a verdade que Jesus lhes ensinou. Esta verdade é que o vosso Pai, como disse Jesus, sabe que necessitais de todas estas coisas. Portanto, as necessidades da vida. Não estar inquietos quanto a essas coisas. Portanto, não é só dizer o nosso Pai sabe que necessitamos destas coisas. Esta é uma verdade realçada por Jesus. O discípulo também mantém a sua mente e o seu espírito forte, estando seguro quanto aos ensinos de Jesus, sabendo que o Pai Celestial já sabe o que ele ou ela necessitam. A importância deste princípio ficou bem salientado na história de Israel, na ocasião em que chegaram à Terra Prometida. Depois de terem visto as obras de Deus e terem recebido a instrução dada por Moisés, eles estavam preparados para possuir a sua herança. Eles tinham vivido cerca de 430 anos numa terra que não era deles e a maior parte desse tempo eles serviram como escravos. Portanto, eram possessão de outras pessoas, mas Deus os tirou de lá com mão forte. E chegaram então, depois de muitos acontecimentos em que eles viram a provisão de Deus, eles chegaram à terra prometida. Mas antes de entrarem, houve um relatório acerca da terra que os deixou muito desanimados. E os seus sentimentos mudaram e tomaram conta das suas vidas, da sua visão, ao ponto que eles perderam a visão do que lhes esperava mais adiante. Será bom recapitular ainda que, de forma sucinta, a história de Israel relacionada com este acontecimento. Ao chegarem à terra que Deus lhes tinha prometido e a mandado de Deus, Moisés enviou 12 espias para irem ver a terra, para ver como era o lugar, como era o povo, ver a sua agricultura e depois regressarem com um relatório. Eu imagino que durante toda a viagem de Israel através do deserto, que eles iam com grande expectativa e sonhavam sobre a sua nova vida. Imagino que alguns pensavam como seria a vida, uns seriam agricultores, outros seriam ferreiros, outros seriam pescadores, outros seriam construtores. Cada um teria a liberdade de estabelecer-se e governar a sua vida. Eles iriam construir os seus lares em liberdade e cuidar dos seus filhos. As pessoas certamente que estavam a fazer os seus planos. Mas quando os espias regressaram da terra prometida, eles de facto vinham maravilhados com o que tinham visto e até trouxeram fruto como evidência de que a terra era fértil. Porém, alguns deles mostraram-se bastante preocupados com outras coisas que eles lá observaram. Por isso, estes regressaram derrotados no seu espírito. 2 dos espias, Josué e Caleb, eles estavam animados e convictos que estavam a ver o cumprimento das promessas de Deus à sua frente.
Para eles, os desafios que viram em Deus eram oportunidades. No que eles não pudessem fazer para possuir a terra, eles sabiam que Deus, agradando-se deles, seria a sua força. E podemos ler Números capítulo 14, versículos 8 e 9. Números 14, versículos 8 e 9, que diz: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Estas foram as palavras de Josué e Caleb. Josué acreditava que o Senhor estava com o seu povo e que por isso não deviam temer o que parecia ser um povo mais forte do que eles. Eles estavam convictos de que, segundo as promessas de Deus, nada havia na terra à sua frente que os pudesse impedir de a possuir. Os outros espias vinham admirados com a terra, mas ao mesmo tempo com pasmo. Na sua mente, a terra iria requerer muito esforço da sua parte. Para estes 10 espias, o povo que ocupava a terra era mais forte do que eles, como nós lemos no seu relatório em Números capítulo 13, versículos 31 e 33. Números 13, versículos 31 a 33. Números 13, 32 diz que estes 10 espias infamaram a terra que espiaram. Em Números 13, 33, lemos como é que eles se viam a eles próprios. E diz assim: Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Estes 10 vieram convictos que a derrota e a morte certa esperava por eles se eles tentassem entrar naquela terra. Josué e Caleb tiveram outra postura. Eles demonstraram duas qualidades muito importantes perante o desafio que tinham perante si. Eles ficaram firmes no seu relatório que deram sobre aquilo que viram na terra prometida. E outra coisa foi que eles procuraram animar o seu povo para que ficassem com ânimo e entrassem na terra prometida. Eles sabiam que o povo que vivia naquela terra tinha perdido o seu sentido de amparo e proteção, como nós lemos em Números 14, 9. E uma das atividades que eles tiveram quanto a espiar a terra prometida era ver realmente como é que estava o povo, porque eles tinham que se preparar para então entrar na terra e haveriam imensas dificuldades que eles iriam enfrentar, por isso seria bom espiar de antemão a terra. E uma coisa que eles observaram é que os locais realmente estavam cheios de medo. Josué e Caleb continuaram confiantes nas promessas do Senhor. Porém, os 10 espias sentiram-se afrontados com o que viram na terra prometida. Eles ficaram firmes no seu relatório negativo. E não só, eles inspiraram toda a nação e ficaram nervosos. Números 14, 36. Números 14, 36 diz acerca dos 10 espias que eles fizeram murmurar toda a congregação e deram má fama à terra prometida pelo Senhor. O texto diz: E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Estes 10 espias foram pessoas bastante tóxicas no seu relatório. A infâmia que eles tinham deixado entrar em seus corações ao espiarem a terra tornou-se contagiosa. O povo, por sua parte, deixou-se influenciar com as suas palavras. Perante o relatório inquietante dos 10 espias, a esperança que Israel nutria de uma nova vida mudou-se e passou a ser um pesadelo. Em Números 14, versículos 1 a 3, Números 14, versículos 1 a 3, nós lemos: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse:
se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? O texto bíblico diz-nos que o povo deu-se ao choro e logo a seguir à murmuração. O povo não só murmurou contra Moisés e Arão, que era o sumo sacerdote, mas também murmuraram contra o Senhor, como mais adiante nós lemos em Números 14, 27. A murmuração deu lugar ao desespero de vida. As pessoas diziam, se tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Pelas palavras de Josué, em Números 14, 9, vimos que a sua ansiedade, a ansiedade do povo, deu lugar à rebeldia. Josué e Caleb tentaram animar toda a congregação de Israel. O povo, porém, quis apedrejá-los. A sua ira e revolta levou-os a agir com falta de prudência. O desânimo instalou-se e os sonhos que tinham foram-se como o vapor que desaparece. O sonho de terem as suas casas desapareceu como um castelo de areia na praia. O sonho de terem as suas terras de cultivo de repente passou a ser uma ilusão impossível de ser alcançada. O sonho de terem um lugar seguro para seus filhos crescerem mudou-se em ansiedade. O ambiente tóxico criado pelos 10 espias fez com que o povo perdesse a esperança e a calma. As suas palavras cheias de ira fez com que Deus não os deixasse possuir a terra prometida. Eles tiveram que dar meia volta e voltar para o deserto. Neste acontecimento vimos que a inquietação pode extinguir a visão e a obra que Deus faz no meio do seu povo. Também pode extinguir a obra do Espírito Santo entre a nação. Consideremos a presença inspiradora do Espírito Santo. Vimos um exemplo do que é estar em sintonia com o Espírito Santo na pessoa de Caleb. Em Números 14, 24, lemos algo muito interessante que Deus disse acerca deste homem. Está assim escrito: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Caleb teve outra inspiração. Ele viu o mesmo que os 10 espias, mas manteve-se inclinado para as promessas de Deus. Ele não se ligou ao espírito tóxico dos 10 espias. A sua fonte de inspiração para o seu presente e seu futuro estava em Deus. O exemplo de Caleb diz-nos que ouvir o que o Espírito Santo vai dizendo prepara-nos para os momentos que causam ansiedade. O livro de Números não nos dá assim uma referência tão direta acerca do Espírito Santo, mas podemos ler outras passagens bíblicas que referem aquela passagem pelo deserto e que nos ajudam então a compreender como é que Caleb encarou a situação. E porque é significativo. E nós podemos ver passagens bíblicas como Ageu 2.5. Ageu 2.5 que diz: segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Aqui uma referência, portanto, àquela saída do Egito, aquela passagem pelo deserto. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus habitava no meio do povo. E podemos ainda ler Isaías 63, versículos 11 e 14. Isaías 63, versículos 11 e 14, e lemos assim: todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. A referência à presença do Espírito de Deus no meio do seu povo diz-nos que
o povo ia com uma missão a qual, por sua parte, também testificava da grandeza de Deus aos povos do mundo. Este aspecto é significativo. Ao viverem o plano de Deus, a existência da nação era um testemunho para os outros povos, que, através de Israel, poderiam então conhecer Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Caleb soube discernir a presença do Espírito Santo na comunidade de Israel. Ele estava a entender o que é que Deus estava a fazer. Ele estava em sintonia com o Espírito de Deus que estava entre o povo de Deus, como nós já vimos em Ageu e em Isaías. Creio que Caleb soube discernir o que o Espírito Santo tinha disponibilizado para com o povo. Apesar de tantos terem dado ouvidos às palavras tóxicas dos 10 espias, Caleb manteve o seu espírito sensível ao Espírito de Deus. A maioria dos espias estavam derrotados na sua mente e no seu espírito. Eles falaram inspirados pelo medo e por isso as suas palavras causaram muita ansiedade. Notemos aqui um ponto significante. Os 10 eram a maioria. Foram 12 espias, 10, portanto, eram a maioria. Josué e Caleb eram a minoria. O povo quis dar ouvidos à maioria dos espias. Isto diz-nos que ouvir o Espírito de Deus não é o mesmo que ouvir a maioria. Eu vou repetir. Isto diz-nos que ouvir o Espírito de Deus não é o mesmo que ouvir a maioria. A opinião popular nem sempre está certa e nem significa que seja o Espírito Santo a manifestar a sua vontade através da opinião popular. Então há que discernir o ambiente, há que ter um entendimento do que é que Deus tem estado a fazer e como é que o presente momento se enquadra com o plano de Deus e qual será a revelação de Deus quanto ao que estiver à frente. O significado do que os profetas Ageu e Isaías dizem é que o Espírito de Deus habitava e operava entre o povo de Deus. A obra do Espírito de Deus entre o seu povo era guiar e operar nos seus corações para que o seu entendimento e o seu sentimento fossem conforme a palavra de Deus e a sua inspiração. A inspiração do Espírito Santo seria de acordo com o que Deus estava a fazer neles e a favor deles. O Espírito Santo estava presente entre o povo de Deus para os ajudar a estar em sintonia com os planos de Deus. O Espírito Santo estava presente para os ajudar a serem um povo inspirado pela revelação de Deus e assim vencer o tipo de inspiração contrária, incluindo a que viesse por qualquer forma ou fonte de inquietação. A Bíblia diz que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Passo a ler 2 Coríntios 3:17. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade para tomar posse da paz, da alegria, da salvação e do suprimento divino para as nossas vidas. O Espírito Santo está presente para guiar o povo de Deus a viver a realidade das promessas de Deus e da sua palavra pela qual ele vela. Está escrito no livro do profeta Jeremias 1:12. Jeremias 1:12 diz lá que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Onde há receptividade ao Espírito Santo, aí não há lugar para a escravidão que leva as pessoas à ansiedade e à perca da sua visão de vida. Como é que se pode perder a visão de entrar na herança de Deus? É dando lugar à ansiedade, ao nervosismo. É dando ouvidos a relatórios tóxicos. Procurando entender esta lição do Velho Testamento, vimos que houve resistência ao Espírito Santo. A reação do povo, que foi inspirado pela preocupação e desespero, foi um ato de resistência
ao Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, lemos que Estevão respondeu aos seus acusadores que eles resistiam ao Espírito Santo. É interessante observar que Estevão, nesta passagem de Atos 7, Estevão, sendo ele hebreu, disse estas palavras aos seus acusadores, que também eram hebreus, depois de ter comentado a história da experiência dos seus antepassados no deserto, quando iam a caminho da terra prometida. Estevão disse-lhes que eles estavam fazendo o mesmo que os seus pais. Vejamos o que está escrito em Atos 7:51. Atos 7:51. Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. O povo hebreu, no tempo de Moisés, estava prestes a entrar na terra prometida. Mas por terem dado ouvidos ao relatório inflamado dos 10 espias, eles abriram a porta à força da ansiedade. A inquietação usurpou para si tal força sobre o povo que eles deixaram-se guiar pelos sentimentos, ateados pela ansiedade, e acabaram por resistir ao Espírito Santo. Dada a sua natureza, a inquietação quer logo ocupar o lugar que pertence ao Espírito Santo. A preocupação é uma força que entra no espírito da pessoa e procura dominar os pensamentos, os sentimentos, as palavras e as ações dessa mesma pessoa. A preocupação pode se tornar tão tóxica que impede a pessoa de desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida. Enquanto o povo, a grande maioria, dava voz à ansiedade, Caleb permanecia dando voz à inspiração do Espírito Santo que estava presente. Nele houve um outro espírito, isto é, ele optou por ter um discurso diferente, uma atitude diferente, um falar compatível com o ministério do Espírito de Deus. Isto mostra-nos que, mesmo entre pessoas que invocam a Deus e entre os quais o Espírito Santo tenha estado, que é possível a pessoa tornar-se insensível ao Espírito Santo. Podem dizer que o Espírito Santo está entre si, mas se não estiverem a ouvir o Espírito Santo, tais palavras não serão proveitosas. Está escrito em 1 aos Tessalonicenses 5:19. 1 aos Tessalonicenses 5:19. Está assim escrito: não extingais o Espírito. Este versículo bíblico mostra-nos que o Espírito Santo, estando presente, que o seu ministério pode ser extinguido. Como? Quando as pessoas deixam de ouvir o Espírito Santo, ou quando resistem ao Espírito Santo, ou quando abafam aquela orientação e inspiração do Espírito Santo. E é preciso ter muito cuidado, porque foi o que aconteceu com a nação de Israel. O povo deu ouvidos a um mau relatório, a pessoas que estavam cheias de medo, o seu relatório foi tão tóxico, e tendo ouvido isso, eles perderam a sua visão espiritual e deram largas à ansiedade. O Espírito Santo realmente é o nosso auxílio na realização dos planos de Deus. Deus quer cumprir coisas maravilhosas em nossas vidas, entre o seu povo, e o Espírito Santo está presente para nos ajudar para que isso realmente aconteça. Os que creem em Deus são afrontados com causas de inquietação, da mesma forma que as pessoas que não creem em Deus. Os que creem em Deus podem dar voz à preocupação da mesma forma que os que não creem em Deus. Onde está então a diferença? Neste aspecto. A diferença não está no que a pessoa crê, mas no que a pessoa apropria, aquilo que a pessoa recebe para si, porque é dado por Deus. A força contra a tribulação causada pela inquietação está na ação do Espírito Santo e na palavra de Deus, ambos os quais operam onde lhes é dado esse direito, onde é dado essa liberdade ao Espírito Santo. Quando a pessoa diz: Espírito Santo, eu estou aqui, opera em mim.
O Espírito Santo tem liberdade, porque quando não há essa liberdade, a obra, o ministério do Espírito Santo podem ser extinguidos. Como disse no princípio, é bom manter a força de mente e de espírito, e onde estas virtudes estão sujeitas ao Espírito Santo e à Palavra de Deus, aí há uma combinação espiritual que conduz à vitória sobre a inquietação. Pessoas que estão no ambiente onde o Espírito de Deus está, eles têm acesso ao ministério do Espírito Santo. Mas se derem ouvidos aos pensamentos induzidos pela inquietação, eles falarão segundo aquilo a que se inclinam a ouvir. Falarão com o mesmo espírito que existia nos 10 espias. É como Estevão disse em Atos 7:51. Atos 7:51, ele disse aos seus conterrâneos, pessoas de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Esta expressão dura cerviz significa não humilhar-se diante de Deus. A expressão incircuncisos de coração e ouvido significa não estarem alinhados com a aliança em Deus e por isso não estavam a falar segundo a palavra de Deus. Pessoas que conhecem a tradição e têm respeito pelos símbolos religiosos, porém podem não estar a ouvir o Espírito Santo. Israel no deserto manifestou as suas fraquezas e lendo a história de Israel vimos isto, é que o Espírito Santo estava presente para os ajudar durante aquela travessia, ajudava-os nas suas fraquezas, tal como sucede connosco hoje. O Espírito Santo está presente. Passamos por ocasiões de maior stress ou de agitação emocional, porém o Espírito Santo está presente. A vitória do discípulo de Jesus não vem por ele ou ela ter uma postura de força, porque a força não está na imagem que for projetada, mas está no discípulo por ter dado liberdade ao Espírito Santo e também mediante a palavra de Deus na qual tem meditado. Estes dois aspectos são importantes, meditar frequentemente na palavra de Deus e dar liberdade ao Espírito Santo para ele guiar, para ele ensinar. E a Bíblia diz que os que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus, já vamos ler esse versículo. Mas este princípio é importante. E como diz o Salmo 1, versículos 2 e 3, Salmo 1, versículos 2 e 3, diz lá que a pessoa que medita na lei de Deus será como a árvore que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Quem é esta pessoa? É a pessoa que medita na lei de Deus, na palavra de Deus. De dia e noite, medita na palavra de Deus. É necessário resistirmos às armas que o diabo usa contra nós enquanto nos mantemos receptivos ao Espírito Santo e manejamos bem a palavra da verdade. Como Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15, portanto, estudar a palavra, manejar a palavra no sentido que está a ler, está a meditar nela, está a fazer bom uso da palavra de Deus, porque está a receber a palavra de Deus para si, o seu ensino. O Espírito Santo também nos ajuda na oração, como lemos em Romanos 8, versículos 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Às vezes não sabemos bem como fazer a oração a Deus, mas o Espírito Santo que está em nós, nos discípulos de Jesus, ele ajuda nesse aspecto também. Quando não sabemos como agir, lembremos-nos, o Espírito Santo está presente para nos dar a orientação. Quando as circunstâncias são complicadas, o Espírito Santo está conosco. Como está escrito em Romanos 8:9, Romanos 8:9, o Espírito Santo está com os que são de Deus. E ainda em Romanos 8, versículos 14 e 16, Romanos 8, versículos 14 e 16, nós lemos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E depois o versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, há este testemunho do Espírito Santo que nos dá aquele auxílio que nós necessitamos e ele confirma
aos discípulos de Jesus, que são filhos de Deus, as pessoas que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, como a Bíblia nos ensina, são filhos de Deus, e o Espírito Santo então testifica e diz a essas pessoas: tu és filho, tu és filha de Deus. E isso é tão importante. Podemos realmente sentir as nossas fraquezas. O que ouvimos, o que vimos pode intimidar-nos. Ao vermos os gigantes, podemos ficar amedrontados. Porém, olhamos para as promessas que nos são expostas na palavra de Deus. Mantemo-nos inclinados para as coisas do Espírito Santo, como lemos em Romanos 8, versículos 5 e 6. Romanos 8, 5 e 6 fala lá sobre a inclinação para as coisas do Espírito de Deus. E isso é importante para que possamos estar receptivos à inspiração do Espírito Santo. E nesta inclinação para o Espírito Santo, e porque damos lugar à palavra de Deus em nossas vidas, temos a capacidade de discernir o que nos vier aos ouvidos ou pensamento. E discernindo bem, porque temos o auxílio do Espírito Santo e a orientação da palavra de Deus, estamos mais aptos para decidir qual a nossa postura. É importante manter viva a visão dada aos discípulos de Jesus e não permitir que nenhuma inquietação nos possa impedir de usufruir das bênçãos que são dadas aos filhos de Deus. Quando há como que muralhas à volta impedindo o progresso, em vez de dar lugar às más suspeitas ou a maus relatórios, dê lugar ao Espírito Santo, que está com o povo de Deus para os guiar, revelando-lhes a palavra do Pai. Como sabemos, estes últimos tempos têm sido muito agitados. Têm sido tão propícios para a agitação dos ânimos. Os relatórios que são expostos têm dado muita margem para que a preocupação se instale em escala significativa. O que fazer? Quando há relatórios tão negativos, relatórios tão tóxicos, seja por pessoas mais chegadas ou na comunicação social, o que fazer? Faça como fizeram Josué e Caleb. Eles viram a mesma terra e as mesmas pessoas que os 10 espias viram. Porém, eles viram e discerniram tudo segundo as promessas que já tinham da parte de Deus. Por isso, eles decidiram ficar firmes, mesmo quando a maioria estava agitada e pronta a fazer-lhes mal. Na sua fidelidade ao Senhor, eles receberam a sua herança. Eles entraram na terra prometida, o que não sucedeu com os outros. É importante neste tempo termos o cuidado de velar pela a nossa alma, o nosso espírito. E quando há relatórios negativos, relatórios tóxicos, palavras que inspiram frustração, ansiedade, inquietação, nervosismo, tenha o cuidado de proteger o seu espírito, a sua alma, o seu pensamento, e dizendo: Senhor, Tu és o Rei da minha vida, Tu és o meu Senhor. Eu quero pensar segundo a orientação do Espírito Santo. Mesmo quando as coisas correm mal, mesmo quando a caminhada é difícil, nós procuramos a inspiração para a vida, para a caminhada na presença de Deus, naquilo que o Espírito Santo nos orienta a fazer, na palavra de Deus que nos aconselha. Por isso é que é tão importante ler um pouco da Bíblia todos os dias e ter um tempo de oração para falar com Deus, Deus Pai, sempre em nome de Jesus. E há outro aspecto que é tão importante, que é render a nossa vida ao Salvador. Há pessoas que dizem que todos são filhos de Deus. Essa afirmação não está bem certa, porque realmente todos somos criação de Deus. Mas ser filho de Deus, como diz a Bíblia, é preciso receber Jesus, porque está escrito em João 1,12, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos receberam, isto é, receberam Jesus, deu-lhes o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. É preciso receber a oferta da salvação. E assim entramos pela fé, porque recebemos esta salvação pela fé, entramos nela e começamos a andar com Deus e temos a ajuda do Espírito Santo.
Entrar na salvação não significa que ficamos logo a saber tudo, não. Mas significa que entramos numa nova vida e vamos aprendendo mais a cada dia do Senhor, dos seus caminhos, ao lermos o Evangelho e sendo receptivos ao Espírito Santo. É importante que o seu espírito esteja em estado de liberdade diante de Deus e não agitado pelas notícias que correm o mundo. Sim, caminhar com Deus dá-nos esta vantagem de viver num mundo onde de facto há tribulação, mas vivendo com uma liberdade no nosso espírito. Nós continuamos orando por vós para que a palavra de Deus continue a trabalhar em vossas vidas e que realmente a bênção da salvação seja plenamente realizada também. Muitas bênçãos de Deus para vós. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.